Irmãos, o cristão ele não pode andar sem Bíblia. Além de ser a boca do Senhor, ela é uma identidade. O cristão, ele anda preparado. O cristão, ele anda com a espada. É verdade? Vamos ver? E Jacó habitou na terra em que seu pai estrangeiro, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. José, sendo da idade de 17 anos, estava apacentando as ovelhas com seus irmãos. E o rapaz estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trouxe a seu pai más notícias sobre eles. Ora, Israel amava José, ou então Jacó amava José, mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E ele lhe fez uma túnica de muitas cores. E quando seus irmãos viram seu pai, que amava mais do que todos os seus irmãos, eles o odiaram e não conseguiram falar pacificadamente com ele. E Jacó sonhou um sonho. Jacó sonhou o quê? José sonhou um sonho. José sonhou o quê? E contou a seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. Feche seus olhos. Deus, aqui está a tua palavra, aqui está a sua mensagem. Pai, que o Senhor venha falar conosco de uma forma qual o Senhor nunca falou nesta noite. Deus, aqui está, meu Pai, o teu povo, com o coração aberto para ouvir a tua voz. Que o Senhor venha trazer uma palavra, meu Pai, a qual eu não queira falar, mas aquilo que o Senhor queira falar aos nossos corações. Eu venho pedir ao Senhor que venha repreender todos os ladrões de mensagem aqui neste momento. E que o Senhor venha trabalhar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós lemos um trecho da história de um homem, qual o seu nome era José. E a vida deste homem, na trajetória dela, não foi uma vida fácil. Sabemos que viver é um desafio. Viver, nós temos fases de sorrisos, fases que choramos, fases que nós alegramos, temos fases que ganhamos, mas também temos fases que perdemos. Temos fases que vamos ter amigos para nos abraçar, amigos para sorrir com nós e festejar. Mas também vamos ter momentos que vamos estar sozinho, só você e Deus. Assim foi a vida deste homem, ao qual nós vemos agora. E como eu volto a dizer, a vida, ela é um desafio. Não bastasse nós tivermos a nossa vida, mas junto com nós tem pessoas que vivem com nós. E às vezes essas pessoas que vivem ao nosso redor, elas trazem para nós desafios. E que esses desafios, às vezes, fazem que nós queremos desistir. Queremos largar tudo. Queremos olhar para onde não devemos olhar. José, a Bíblia é bem clara em dizer que ele era o filho da velhice de seu pai. Aquele era o caçula de seu pai, da sua família. Sabemos nós que todo caçula ele tem um cuidado diferente. Ele é mais separado. Ele tem às vezes um carinho. Os olhos dos irmãos pensamos que somos diferentes dos outros irmãos. Mas aos olhos paternos, todos nós somos mesmo para eles. O pai ama o filho desde o mais velho até o mais novo, da mesma forma. Só que Jacó, ele tinha algo diferente com José, porque pela idade dele, ele não poderia ser mais pai, ele não poderia ter mais filho. Então ele tinha um carinho com José. Tendo tanto carinho com ele, ele faz uma túnica cheia de cores. Cores na Bíblia ela vai simbolizar também alegria. E José tinha aquela túnica,
A túnica de José não era como a dos seus irmãos. A túnica de José era longa nos seus braços e longa até os pés. Naquele tempo, os irmãos de José também tinham túnicas, também tinham vestimentas. Só que a túnica deles era até o braço aqui e até abaixo do joelho. Então seus irmãos, vendo aquilo, eles ficam um pouco com raiva do seu irmão. Já não bastasse ele ser o mais novo, além dele ser o mais novo, ser papai danado, já não tomava as costas como os mais velhos tomavam, não é verdade, João? E eles ali ficou um pouquinho com raiva, porque ele ganhou algo do seu pai. Às vezes a gente ganhamos algo e as pessoas se enfurecem com isso. Nós não temos culpa, ganhamos, mas nós pagamos alto preço por aquele ganho. Assim foi com José. José, ele foi odiado pelos seus irmãos. Já era odiado pelo ter aquela túnica. Certa vez, chega José, animado, acordou, lavou o seu rosto, tomou um café, e ali naquela mesa de café, ele vai conversar com seus pais e com seus irmãos. E fala assim: sonhei, tive um sonho. E quem, quando ouve essa palavra, não fica curioso em saber o que você sonhou? Quando as pessoas, você já chegou assim: eu sonhei, tive um sonho. Me conta, como que foi o seu sonho? E ali você começa a contar o seu sonho. Às vezes as pessoas querem interpretar os seus sonhos. Às vezes é quando as pessoas falam assim: aí eu sonhei com água suja. Aí as pessoas falam: meu Deus do céu, misericórdia, água suja não pode. Aí eu sonhei com dente. E a morte aí já é criança, não é verdade? Só que o sonho de José não foi um sonho qualquer. Não foi um sonho dele. Foi um sonho de Deus. Às vezes nós temos nossos sonhos terrenos, mas maior do que isso é os sonhos de Deus em nós. Fala assim com o seu irmão: queira viver. Fala com ele: queira viver os sonhos de Deus. Realize seus sonhos, mas viva o sonho de Deus. Irmãos, todos nós temos sonhos, todos nós temos desejos, todos nós temos um alvo, todos nós temos um sonho quando era criança, de crescer, de ter algo, formar em algo. A pastora Fabiana está aqui. Creio eu que quando ela era criança, ela já via a professora dela dando aula e aquilo queimou no coração dela. E ela falou assim: quando eu crescer, eu quero ser professor. Tem várias e várias pessoas aqui que teve um sonho quando criança. Alguns realizaram, outros não conseguiram realizar. Outros estão em busca desse sonho. Outros estão estudando para realizar esse sonho. Outros estão construindo para realizar esse sonho. Mas não deixa de sonhar. José, naquele tempo, naquele dia, ele não teve um sonho dele. Ele teve um sonho de Deus. Fala assim com o seu irmão: você é um sonho de Deus. José, naquela manhã, ele fala assim: eu tive um sonho. E seus irmãos falam assim: então fala aí, qual é o seu sonho? Aí ele começa a falar: eu sonhei que nós estávamos colhendo trigo, e o meu feixe era grande, e os seus eram menores, e os seus feixes se curvavam diante do meu. Irmãos, tem pessoas que estão dispostas a ver você crescer, a ver você conquistar, a ver você romper, mas você não pode contar os seus sonhos. Tem pessoas que podem estar sorrindo com você, mas no momento que você conta o sonho para ele começa a te desanimar. Seu sonho é alto demais, você está pensando alto demais, você não vai conseguir. Desce daí, que mundo que você vive. E os irmãos de José naquele dia começou a caçoar ele, a zoar ele, falar assim: você está ficando doido? Eu sou mais forte que você, eu sou mais velho que você. Que dia que você vai trabalhar mais do que eu para ter um feixe maior do que o meu? Vai dormir. É porque você comeu muito ontem e dormiu de barriga cheia, não é verdade? Às vezes você fala um sonho para a pessoa e fala assim: ah, você dormiu de barriga cheia? E você sonhou com isso? Mas José passa os dias. Começa José de novo, levanta, vem despedir o seu cabelo e vai para a mesa. E fala: papai, tive mais um sonho. Aí o pai dele fala assim: conte. E os irmãos começam de novo. E já vem o sonhador de novo.
Já vem o sonhador. Você sonha demais, José. Mas conta mais uma vez esse sonho. Pai, eu sonhei que estava a lua, o sol e a lua, e 11 estrelas. O pai de José fala assim, ele começa a olhar e pensar, esse menino não está tendo um sonho normal. Esse sonho desse menino não é um sonho comum. Só que os irmãos de José continuaram a zombrar. Às vezes você conta o seu sonho para alguém e essa pessoa vai começar a caçoar de você. Porque elas não entendem aquilo que você está sonhando. E maior ainda é o sonho que Deus está implantando dentro de você. Uma coisa é você querer realizar o seu sonho, outra coisa é Deus realizar o sonho dele dentro de você. Deixa Deus realizar o sonho dele dentro de você. Só que todo sonho, nós sabemos que ele tem um preço. Ele tem o quê? Você sonhou um dia, mas para você realizar o seu sonho, você teve que pagar alto. Não foi diferente com José. Olha como é que depois de vários e vários anos, às vezes a gente vive a mesma vida de homens que estão na Bíblia. José teve esses sonhos. José não teve culpa, porque ele não falou assim, eu quero ser um agricultor, eu quero ser um professor, eu quero ser um médico. Não, era um sonho que Deus tinha implantado em José. Mas por causa daquilo, ele sofreu. E às vezes, se fosse um sonho só de José, ele teria desistido. Quantas das vezes você já desistiu do seu sonho? Quantas das vezes você teve um sonho e você deixou no meio do caminho? Quantas das vezes você sonhou com algo, colocou no papel e até hoje você nem sabe onde mais está o papel? José começou, a vida continua. Lá vem José, vai olhar os seus irmãos no pasto, porque o pai dele quer saber da notícia deles, aonde eles estão. José chega de longe, seus irmãos começam a olhar e começam a falar assim, olha lá. E veio um sonhador lá. E começaram a fazer uma reunião. O que vamos fazer com ele? O papai já gosta mais dele do que eu. O que vamos fazer? Aí teve uma ideia. Vamos matar ele. Vamos matar ele. Falei que uma fera pegou ele no meio do pasto e vamos matar ele. Às vezes as pessoas são assim. Porque você sonha demais. Tem pessoas que querem matar os seus sonhos. Cuidado com quem vocês têm contado os seus sonhos, porque tem matadores de sonhos espirituais. Tem sonhos que não saíram do papel e não concretizou, porque você contou em rodas erradas, em pessoas erradas, em lugares errados. O sonho é para ser realizado, o sonho não é para ser falado. Comece a realizar os seus sonhos e falar menos. Vem chegando José perto dos seus irmãos. E José pergunta, o que vocês estão conversando aí, que está falando, que está rindo? Não é nada não, José, não é nada não. Mas nós temos uma coisa para você. Mas o que vocês têm para mim? Imagina José naquela inocência de criança, de 16 anos de idade, na adolescência. Com 16 anos de idade, chega até seus irmãos, e seus irmãos falam, nós temos algo para você, José. José não sabia o que era. Chega os seus irmãos e lança ele dentro de uma caverna. Tem pessoas que ela não tem coragem de ajudar você a realizar o seu sonho, mas ele tem coragem de matar o seu sonho. Imagina José ali dentro daquela caverna, dentro daquela cisterna. A cisterna do Oriente Médio, ela tinha 7 metros de profundidade. No fundo tinha lodo, bichos, escorpiões, aranhas, teias de aranha. Você imagina José sem entender nada e pensando, por que vocês fizeram isso comigo? Por que vocês jogaram aqui? Que brincadeira sem graça. Me tira daqui. E sabe o que seus irmãos foram fazer? Foram comer. Tem pessoas que vê a sua derrota, eles não vão sofrer com você. Eles vão comemorar com o que você perdeu. Com quem que você tem andado? Pessoas que comemoram as suas vitórias ou pessoas que comemoram a sua derrota? Irmãos de sangue queria matar o próprio irmão porque ele era mais amado e porque ele tinha um sonho.
Passa um tempo, vem os mercadores. E vem um irmão e fala assim: vamos ter uma ideia, já que nós não podemos matar, vamos vender. Tem pessoas que não têm coragem de matar, irmãos, mas ele tem coragem de vender. Tem pessoas que é doido para te matar, mas ele não pode te matar, sabe o que começa a fazer? Começa a vender. Começa a falar assim: você conhece o João? O João? Que não vale nada não. O João é isso, o João é aquilo. O João, ele fez isso, isso e isso. As pessoas começam a te vender, porque elas não podem te matar. Quantas vezes você já foi vendido, porque pessoas estavam doidas para te matar, mas não pode, mas ela vende você. E vende com um preço muito baixo, muito baixo, porque você vive um sonho de Deus, porque você é um sonho de Deus, e as pessoas querem te vender. Pessoas vendem José para aqueles mercadores. Todo sonho tem um preço, todo sonho tem um preço, mas tudo aquilo que Deus sonha para você, ela tem um propósito. Tudo aquilo que você passou até aqui tem um propósito. As dores que a vida te trouxe, ela tem um propósito. Toda dor, ela tem um propósito. Ninguém imagina a dor que José passou dentro daquela cisterna, mas a dor dele tinha um propósito. José foi vendido, José chega até o Egito. Às vezes nós falamos assim: José é do? Mas a partir de hoje você vai começar a falar assim: José no Egito. José não era do Egito, José estava no Egito. José chega ali, Potifar vê ele, um jovem bonito, e leva para sua casa. Começa a servir a Potifar. Tudo que ele pede, ele faz. Tudo que Potifar manda, ele obedece. Só que dentro da casa de Potifar existe algo, existe uma mulher que já não olha para o seu marido como olhava antes, já não deseja o seu marido como desejava antes, e começa a desejar José. Olha José levantando, olha José trabalhando, olha José deitando, e assim todos os dias. Aquela mulher se atenta tanto e apaixona por José, que ela chega a chamar José para deitar com ela. Só que José, mesmo traído, mesmo jogado dentro de uma cisterna, mesmo vendido pelos seus irmãos, ele não corrompeu aquilo que seu pai lhe ensinou. José falou para ela: não posso ensinar, porque o que meu servo, o que meu patrão vai pensar de mim? Ela falou assim: não tem problema, José, só está nós dois aqui. E naquela conversa José falou: não vou, sai, não sai, até que a mulher de Potifar agarra José e rasga um pedaço da sua roupa. Sabe o que acontece a maioria das vezes? O problema de ficar perto demais do erro, perto demais do pecado. José caiu? Não, mas ficou perto demais. Se ele não tivesse ficado muito perto, ela não tinha agarrado a roupa dele. Às vezes você não caiu, você não pecou, mas ficou perto demais e aquilo manchou a sua imagem, manchou o seu caráter, manchou a sua vida, porque pessoas queriam algo de ruim com você, e no qual ela não conseguiu, mas ela conseguiu ficar perto demais. Tirou algo da sua boca que não era para você falar, entrou na sua casa que não era para ela entrar, entrou nos seus caminhos que não era para ela entrar, ficou perto demais, e aí começou a te vender, a te defamar, a te caluniar, porque você deixou ela ficar perto. Às vezes você pensou: e agora? Quantas pessoas ficaram perto demais de mim e me defamaram? Você já falou nó? Já parou para pensar? Às vezes você morreu, mas deixou perto demais. José é lançado na prisão por causa de uma falsa acusação de uma mulher. José caiu na prisão, mas mesmo na prisão, os sonhos de Deus ainda estavam dentro de José. Independente de onde você estiver, se os sonhos de Deus estiverem dentro de você, Ele vai realizar.
Chega ali naquela prisão, o copeiro e o padeiro, os dois contam os sonhos. José fala: você vai morrer, você daqui 3 dias está servindo ao rei novamente. E assim acontece. Segue a vida de José na prisão. Você acha que a prisão que José ficou naquele tempo é a mesma penitenciária que tem aqui? Não era. Era muito, muito pior do que as de hoje. José continua naquele lugar até que Faraó tem um sonho. Faraó sonha e ele não consegue interpretar. E chama os magos, chama os feiticeiros, chama os adivinhos e nada consegue resolver. Quantas vezes as pessoas falam algo com você e falam assim: eu já tentei de tudo e não consegui resolver, mas eu lembrei de você. Às vezes você está no anonimato da vida, às vezes você se sente um esquecido, às vezes você pensa que os seus sonhos acabaram, às vezes você pensa que ninguém lembra de você, mas vai ter uma pessoa que vai lembrar de você. Lembra de José? Chama-se José. José está sujo, barba grande, cabelo grande. Corta-se o cabelo de José, as barbas, coloca as vestes novas dele. Chega diante do rei, de Faraó. Faraó fala com ele: sonhei com 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas cheias, 7 espigas mirradas. José interpreta o sonho para o Faraó. Faraó fala assim: a partir de hoje, todas as finanças do reino ficam com você, José. Você imagina um homem que estava na prisão, e aí Deus coloca um cargo de governador, para ele governar todo o Egito. Você imagina você esquecido, jogado nos cantos, ninguém lembra de você. Só que quando lembra de você, não é para mais te menosprezar, é para te colocar no lugar de destaque. Deus não quer você só caído nos cantos da vida. Deus tem algo grande para você. O cargo de governador não existia no Egito. Deus criou esse cargo só para José. Deus vai criar algo para a sua vida, só para Ele realizar aquilo que Ele tem para realizar na sua vida. Deus vai abrir portas para você que ainda estão fechadas, que Ele não abriu para ninguém, só para honrar a sua vida. Deus vai colocar você em lugares que ainda não colocou ninguém, só para mostrar que Ele é Deus na sua vida. José continua ali, vem a fome. José administra, dá comida para um lugar, dá comida para outro, rega um pouquinho ali, dá um pouquinho a mais para cá. Chega a fome na terra de seu pai. Seu pai já não tem esperança mais de José. Só os seus irmãos sabem que ele está vivo. O pai de José, Jacó, pede para ele e fala assim: vai lá no Egito e compra comida para nós. A fome bateu em nossa porta. Vai os 10 irmãos de José até o Egito. Chega no Egito, compra a comida. José lembra dos seus irmãos. Só que os seus irmãos já não lembravam mais de José. José já tinha passado 14 anos que ele não via os irmãos dele. Tem pessoas que vê você hoje, mas não imagina daqui uma semana o que pode acontecer na sua vida. Tem pessoas que vê você hoje, a situação que você vive hoje, menospreza você, zomba de você, mas não sabe que daqui a um ano o que Deus pode fazer na sua vida. Tem pessoas que não dá nada para você. Você é um coitadinho aos olhos dela, mas ele não imagina que daqui 5 anos o que pode acontecer com você. José dá comida para os seus irmãos, os irmãos voltam para casa. Só que José era um homem sábio. Falou assim: ó, quem não está aqui? Você tem pai? Tem. Você tem mãe? Tem. Um de vocês vai ter que ficar aqui. Vai lá e traga o seu irmão mais novo, que era, quem sabe o nome dele? Bom? Tem? Já. José não conhecia Benjamim. José não sabia que Benjamim existia. Na volta dos seus irmãos, eles trazem Benjamim com ele. E José conhece Benjamim. Passa mais um tempo, você lê a história.
José fala assim: eu quero trazer o seu pai aqui. Traz o pai dele. José encontra com o seu pai depois de 14 anos. Irmão, você imagina para aquele homem que imaginava que o seu filho estava morto e vê o seu filho vivo. Imagina você que teve um sonho e viu o seu sonho um pouco começar a crescer e o seu sonho morreu no meio do caminho. E ele vê a esperança do seu sonho viver. Aconteceu com Jacó naquele momento. Jacó vê o seu filho José vivo, começa a festejar naquele lugar. Só que eu vejo algo muito lindo em José. José continua com a sua família, continua com seus pais, continua com seus irmãos. E naquela caminhada da vida, José tem uma família. Na primeira encontro com a sua família, com a sua esposa, José tem um filho. Qual é o nome do filho de José? O primeiro? Manassés. Manassés significa Deus me fez esquecer. É aqui onde eu quero chegar. José teve esse filho e ele colocou o nome de Manassés. Deus me fez esquecer o meu passado. Teve o segundo filho. Qual que é o nome do segundo filho? Efraim. Deus me fez prosperar. Irmãos, entenda uma coisa: enquanto você carregar as mágoas do seu passado, daquilo que te fizeram, daquilo que te apontaram, daquilo que te caluniaram, você nunca vai prosperar. José estava mostrando que tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele viveu, ele não guardava no seu coração. Quantas das vezes nós estamos deixando de viver o extraordinário de Deus, porque estamos carregando algo dentro de nós que já não era para a gente carregar. José ele tinha poder de falar assim: mata todos os meus irmãos agora, mas José não quis. José estava curado. Você acha que se José tivesse, a primeira vez, se o irmão dele tivesse, que venderam ele, ele tivesse guardado a mágoa, ele tinha obedecido Potifar? Ele tinha obedecido as pessoas da prisão? Ele tinha chegado ao governador? Não tinha. O que será que está faltando em você para Deus concretizar o sonho que Ele tem para você viver? O que você tem que deixar para trás para você viver o extraordinário de Deus? O que você tem que lançar lá no passado e deixar lá para você viver aquilo que Deus sonhou para você? Tudo aquilo que você sonhou aqui na terra, o que Deus sonhou para você é muito mais do que isso. Não é isso que a Bíblia diz? Aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos não ouviram, aquilo que desceu no coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para você. Quantas coisas que você tem carregado dia após dia e tem só atrasado o seu sonho de se realizar? O que você tem trago com você na caminhada da vida, nos altos e baixos da vida, e você ainda não conseguiu romper? Às vezes você fala assim: meu Deus, eu estou tentando, eu estou lutando, e eu não consigo viver aquilo que eu sonhei. Mas o que você tem carregado com você? O Efraim vai brotar na sua vida só quando você deixar o Manassés nascer. Efraim só nasce depois que Manassés nasceu. E para Manassés nascer na sua vida, você tem que deixar muita coisa para trás. Tem que deixar pessoas que te feriram para trás, pessoas que te venderam para trás, pessoas que caluniou você para trás. Tem coisas que já aconteceu lá em 1980, você traz até hoje, irmãos. Tem coisas que você viveu no relacionamento passado que nem deu certo. Você já está casado hoje, você traz aquilo para a sua vida até hoje. Tem trabalho que você passou lá atrás, que a pessoa te caluniou e você tem medo de trabalhar na mesma área, com medo que a pessoa faça a mesma coisa.
Tem pessoas que não viajam, pastor, porque uma viagem deu errado. Tem pessoas que não abrem empresa porque um dia abriu e faliu. Quem faliu foi a empresa, não foi você. O que você tem levado com você, trazido com você, que está atrapalhando de Deus realizar o sonho que Ele tem para você? O que Deus tem para você é bênção. O que Deus tem para você é vitória. O que Deus tem para você é empresa. O que Deus tem para você é um casamento sadio. O que Deus tem para você é filhos abençoados. Mas porque você passou algo lá atrás, você deixou de sonhar hoje. Eu falo para vocês que sonhe, ouse sonhar, sonhe todos os dias. Você nunca vai além dos seus sonhos. Quando você sonha, realiza, você chegou naquele sonho. Você sonha de novo, realiza, você chegou no outro sonho. Ouse sonhar. Quanto tempo que você já não sonha mais? Começou a faculdade e parou, porque acha que não ia vencer. Começou a colocar uma empresa no papel e não abriu, porque os roubadores de sonho chegou até você e falou que a empresa não ia dar certo. Talvez aquela empresa que um dia você colocou no papel era a empresa para ser uma multinacional hoje. Por que você deixou no papel, deixou de sonhar? Por que você deixou de sonhar? Deus é um Deus que realiza. Deus quer realizar o sonho dele em você. Queira viver os sonhos que Deus tem para você. Não queira viver só os seus sonhos. Sonhe com Deus e reviva os sonhos que Deus tem para você. Eu vou usar aqui, irmãos, eu peço perdão já pelas palavras, mas é uma pessoa que não desistiu de sonhar. É uma pessoa que não desistiu por um fato que aconteceu. Um fato que marcou a vida dela. Mas ela não deixou de sonhar. A nossa irmã, para quem não conhece, esqueci só o seu nome. Isso. A irmã Jéssica, minha esposa. Ela teve um filho, e o filho dela faleceu com quantos anos? 14 anos de idade. Você imagina você ter um filho e perder ele aos 14 anos de idade. Um sonho que ela teve, um sonho que eles dois conversavam e sonhavam. E por um momento, Deus resolveu levar. Só que ele é uma pessoa que não deixou de sonhar. Hoje o outro sonho dela está realizado em si. O que você aconteceu na sua vida que você parou de sonhar? O que nos movimenta é os sonhos. Sem sonho não tem realização. Às vezes você não está realizando coisas porque você parou de sonhar. Se a pastora Fabiana, minha esposa, tivesse parado no meio do caminho, elas não seriam professoras hoje. A Bianca que está aqui formando uma faculdade, o sonho dela, se ela para o sonho no meio do caminho, não realiza. A pastora começou a sonhar um sonho de ser psicóloga. Se para o sonho, tinha formado. Por que você está parando no seu sonho? Só deixa Manassés nascer dentro de você. Deus quer fazer Manassés nascer dentro de você para trazer Efraim para a sua vida. E Efraim chegando na sua vida vai trazer prosperidade em todas as áreas da sua vida. Prosperidade não é riqueza, irmãos. Prosperidade é nunca ter falta em nada. Efraim está doido para nascer em você. Deus está doido para sonhar um Efraim dentro de você. Mas você tem que deixar Manassés nascer dentro de você. Se eu não tivesse deixado Manassés nascer dentro de mim, eu não estaria vivendo o Efraim no meu casamento. Irmãos, pensa num rapaz que já sofreu na área sentimental. Vocês não têm ideia. E Manassés não nascia dentro de mim de jeito nenhum. Chegou um momento na minha vida que eu falei assim: eu não quero ninguém mais na minha vida. Ninguém. Ninguém, irmãos.
Eu evitava até de conversar com o menino. Não queria. Mas um dia, Deus falou comigo assim: Manassés tem que nascer dentro de você. Manassés tem que nascer dentro de você, para me colocar um Efraim dentro da sua vida. Enquanto eu não deixei Manassés nascer dentro de mim, Efraim não nasceu na minha vida. Deixa Manassés nascer dentro de você. Deixa Manassés nascer dentro de você. Que você vai largar tudo do seu passado para trás e vai começar a viver com Efraim na sua vida. Glória a Deus. Passado é passado. Efraim está logo aqui. O que basta é você querer que Manassés nasça dentro de você, para Efraim vir logo atrás. Quantas pessoas aqui precisam de deixar Manassés crescer dentro de você? Se você não deixar Manassés crescer dentro de você, a sua empresa não vai nascer um Efraim. O seu casamento não vai ter um Efraim. A sua família não vai ter um Efraim. Deixa Manassés nascer dentro de você. O pastor, nessas quartas-feiras, as pregações estão sendo de cura interior. Tratamos de cura na quarta-feira. Hoje estamos tratando de sonhos. Deus fez sonhos para se realizar. O que você tem que fazer na sua vida é apenas confiar. Confia no Senhor. Entregue os caminhos. Confia nele. E tudo ele fará. Mas eu convido você mais uma vez essa noite. Deixa Manassés nascer dentro de você. Você sabe quantos sonhos você já deixou para trás, deixou no meio do caminho, colocou dentro de uma gaveta, porque tem coisas do seu passado que você tem trago junto com você. Quantas coisas você tem que largar para trás? Você vai viver o extraordinário do céu. Glória a Deus. Mas para Efraim nascer, Manassés tem que nascer. Fique de pé no seu lugar.